Olá, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez na semana de oração, finalizando essa semana de oração que foi muito proveitosa. Nós tivemos aí o Samuelzinho falando na segunda-feira, o irmão Tiago falando na terça, o pastor falando na live abençoada de quarta-feira. Nós tivemos aí na quinta o irmão Cleimar, graciosamente também falando, e chegamos na sexta-feira. E como nós estamos na semana de oração, se você ainda não orou hoje, ou se você sentir o desejo nesse momento de orar, pode dar uma pausa aí no vídeo e fazer uma oração ao Senhor, antes de nós iniciarmos essa reflexão. Bem, para quem pausou, para quem não pausou, para quem já orou, vamos iniciar nossa reflexão de hoje. Eu escolhi o texto de Lucas 12 para a gente poder refletir, mas antes eu queria refletir um pouco sobre o contexto atual, porque no momento que a gente tem muitas vezes crises, coisas grandiosas acontecendo, tragédias acontecendo também, nós temos um tempo de rever valores. Eu acredito que muita gente que antes não podia ficar em casa, que agora está ficando, está revendo os valores de algumas coisas. Às vezes o valor monetário, por exemplo, revendo os valores de algumas contas. Mas o que eu quero falar aqui é sobre rever valores. E nesse rever valores não é valor monetário, mas sim valor de vida. E Lucas 12 vai falar sobre isso. Jesus estava falando para os discípulos e em vários momentos ele compara algumas coisas de valores na vida das pessoas. Qual o valor que os discípulos estavam dando a cada coisa. E a gente vai ver aqui, durante Lucas 12, muitos versículos falando sobre essa questão de valores. Bem, no meio desse texto de Lucas 12, tem uma parábola, e Jesus fala sobre essa questão de valores. Havia um homem rico que estava depositando toda a sua confiança e todo o seu valor de vida em bens. Só que, uma noite, ele morreu. Pediram a alma dele, como diz o texto. Mas o que ele preparou? Jesus faz a seguinte pergunta: o que tem preparado? Para quem que é? Porque o valor dele todo estava baseado nisso, em coisas que estão terrenas. Então, eu vou citar aqui alguns versículos bíblicos que vai falar sobre valores em Lucas 12, e cada um deles eu vou citar um versículo de Lucas 12. A primeira coisa que a gente vai ver é sobre dar mais valor à nossa vida, à nossa própria vida. Olha o que está escrito em Lucas 12, 23. Está assim: porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. 24. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. O que Jesus está falando é: se o corvo é alimentado por Deus, e se Deus dá valor a essa ave, nós para Deus valemos muito mais do que as aves. Então cada vida é muito importante. Nós estamos tendo um movimento, é, até em outros países, falando sobre uma hashtag que criaram, que vidas negras importam. Realmente importam. Toda vida importa. Nós temos que, às vezes, reafirmar isso, porque às vezes nós desprezamos esse valor à vida. E da mesma maneira que eles estão ali reafirmando o seu valor, nós também a cada dia temos que reafirmar os nossos valores, reafirmar o valor de nossa vida, que a nossa vida é muito importante. A vida espiritual, a vida física também, fisiologicamente eu tenho que estar bem, física, emocionalmente e espiritualmente. Então que nós possamos dar valor à nossa vida. Um outro ponto também que eu queria citar é sobre dar mais valor ao nosso próximo. Olha o que ele fala em 12:15.
Lucas 12, 15. Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quando ele cita a avareza, eu não sei se os irmãos compreendem muito bem, por exemplo, a diferença de uma pessoa avarenta e uma pessoa pão dura, uma pessoa econômica, por exemplo, ou muito econômica. O avarento é aquele que não tem generosidade, é aquele que coloca os seus bens na frente do seu relacionamento com as pessoas. Então, o avarento, ele é muito mais do que uma pessoa econômica ou uma pessoa pão dura. Uma pessoa avarenta é aquela que quer colocar as coisas na frente das pessoas. Aquilo que ele possui na frente do amor ao próximo. Isso é o que Jesus está querendo colocar. Dê mais valor aos relacionamentos. Dê mais valor ao seu próximo. Nós estamos num período em que todos nós estamos obrigados a conviver confinados, muitas vezes, com nossas famílias. E às vezes nossa família perdeu esse valor de relacionamento. Nós esquecemos de nos relacionar com os nossos filhos, para quem tem filho, com os nossos irmãos, com os nossos pais. E Jesus estava aqui falando justamente sobre isso, sobre a gente dar valor aos nossos relacionamentos, dar valor ao nosso próximo. Então, que nessa revisão de valores, a gente também possa aprender com isso, de dar valor mais às pessoas do que às coisas. Que nós possamos rever esses valores, porque numa tragédia que está acontecendo, né, nessa proporção que está acontecendo, o mundo para. O mundo parou. E nesse mundo parar, ele está revendo várias coisas. Todos nós estamos revendo várias coisas. Mas algumas coisas vão permanecer e outras não. E que isso possa permanecer, essa revisão de valor, de eu dar mais valor ao meu próximo, possa permanecer nos nossos corações. Mas tem uma terceira coisa de dar valor, sobre dar valor, de revisar valores, que eu queria chamar a atenção em Lucas 12, que é dê valor total a Deus. Quando quando uma pessoa pediu para Jesus resumir os mandamentos da vida, uns mandamentos que poderia ter, Jesus resumiu em 2 mandamentos: amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. E lá no capítulo 12 de Lucas, ele também vai falar sobre isso no versículo 31, que é muito conhecido, que fala assim: buscai antes buscai antes de tudo o seu reino, o reino de Deus, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Dê valor total a Deus na sua vida. Muitas vezes a gente se depara com situações de que nosso cotidiano, da maneira que estava indo, a gente percebe que a gente não estava dando valor total a Deus. E isso é muito sério. Às vezes, na correria do dia a dia, na loucura da vida que estava, precisou do mundo parar muitas vezes para dar valor a Deus. E não é só dar valor a Deus, é dar total valor a Deus. Um valor soberano, que Ele é digno disso. Que nós possamos, nas nossas vidas, também parar para refletir nisso. Revisar os nossos valores. Será que eu estou dando valor à minha vida, como disse no primeiro tópico? Será que eu estou dando valor à vida do meu próximo? Será que eu estou dando valor total na minha vida a Deus? Irmãos, que Deus nos abençoe para isso. Que nós possamos refletir nessa palavra, que nós possamos, nessa revisão de valores, permanecer com isso no nosso coração. Que Deus nos dê um final de semana abençoado e na paz do nosso Senhor.